Olá, Shalom, tudo bem? Que as bênçãos do Eterno sejam sobre você que está me ouvindo agora e também sobre aqueles que estão aqui comigo durante essa gravação. Hoje é Shabbat e nós vamos falar de um assunto que vai fazer conexão a outro tema que estou para gravar. Há quase um ano estou escrevendo um assunto, um tema sobre o sacrifício expiatório de Yeshua. Yeshua morreu pelos pecados da humanidade? Sim ou não? Né? O Eterno aceitou o sacrifício de Yeshua? Sim ou não? Yeshua morreu pelos seus pecados? Sim ou não? Bom, hoje eu vou falar sobre o sacrifício de Sansão. E em cima disso eu quero lhe fazer uma pergunta. O Eterno aceita sacrifício humano? O que você acha? Hã? Aceita sacrifício humano? Sim ou não? Bom, então, a partir de agora, você começa a estudar comigo, ok? Eu vou para a vinheta e já retorno. Vamos então falar sobre o sacrifício de Sansão. Você conhece a história desse grande juiz que liderou o povo de Israel. Sansão é mais conhecido hoje pelos seus erros, por ter cedido à tentação, do que pela sua bravura e pela sua vitória. Sansão foi vitorioso em muitos aspectos. Não podemos olhar apenas pelo fato do cabelo ter sido cortado e ter sido levado como prisioneiro para as prisões dos filisteus. O que podemos notar na história de Sansão é que ele realizou um ato que nenhum outro juiz realizou. Sansão deu a sua vida pelos israelitas. Sansão morreu para que o povo de Israel pudesse sobreviver. Analisando a história de Sansão, nós podemos entender algo importante sobre o sacrifício de Yeshua. E quando eu falo sacrifício de Yeshua, muitas pessoas podem imaginar que a minha mentalidade, o meu pensamento, é o mesmo pensamento cristão sobre o assunto. E não é. Para mim, Sansão fez um sacrifício muito importante, que trouxe redenção para o povo de Israel. É ou não é verdade? O que vocês acham? O sacrifício de Sansão trouxe ou não trouxe redenção para o povo de Israel? Trouxe, porque Sim. o povo Sim. Qual era o plano filisteu? da Sansão e atacar Israel. Isso. O plano filisteu era destruir o juiz, que era Sansão, que era considerado como Elohim, né? Sansão era chamado de Elohim. A Torá vai chamar Sansão de Elohim, né? Ou seja, o livro dos profetas vai chamar Sansão de Elohim. Elohim é um termo que não era apenas utilizado para o Eterno, mas quando alguém era grande, um juiz, quando alguém era poderoso ao ponto de ser considerado Elohim. E então, Sansão era considerado Elohim. Sansão era grande. Sansão, dentro dele, tinha o espírito de Hashem, o Rua do Eterno. Estava sobre quem? Sobre Sansão. Sansão, como eu falei, eu não vou falar sobre os erros de Sansão. Sansão tem alguns erros e não é o propósito desse estudo falar sobre os erros de Sansão. O propósito desse estudo é falar sobre o sacrifício de redenção feito por Sansão. Nós sabemos a história, Sansão é pego, e o plano dos filisteus era matar o líder, matar o juiz, para assim escravizar e levar a cativo ou exterminar da terra o povo de Israel. Sansão é levado para a masmorra e ali é tido como prisioneiro por muitos anos. Sansão, durante todo esse período, se arrepende dos seus erros, dos seus atos, e por ter quebrado a aliança com o Eterno. A aliança era de que ele não deveria cortar o seu cabelo. Esta era uma espécie de aliança. Não vou entrar profundamente nesses detalhes, porque esse não é o objetivo. O objetivo é mostrar que havia uma aliança e ela foi quebrada. Sansão se entrega ao Eterno.
se volta ao Criador, faz techuvar novamente. Sansão faz techuvar. Ele retorna ao Criador. E agora, Sansão já estava cego. Não podia ver quem estava ao seu lado. Para zombar de Sansão, os príncipes filisteus, os governantes filisteus, levam Sansão para uma festa triunfal. E a palavra triunfal aqui é justa. Porque de fato era triunfal. A festa era voltada a exaltar o deus Dagon, o deus peixe. Voltada essa festa para a humilhação do povo de Israel. Se você ler a história, você vai ver que a festa tinha por propósito humilhar o Deus de Israel. Humilhar o Criador, o mantenedor do universo. Sansão foi colocado entre duas colunas. E nós sabemos o que significa essas duas colunas. Essas colunas, elas sempre vão significar dois postes ídolos levantados que estavam ali erguendo todo aquele templo, todo aquele lugar de adoração a Dagon. Essas duas divindades, representadas por dois postes, duas colunas centrais, não foram colocadas à toa. Tinham um propósito. Sansão percebera que aquele era o momento exato para fazer justiça e para livrar o povo de Israel do extermínio ou das mulheres serem escravizadas sexuais, escravas sexuais, dos homens serem mortos e destruídos. Sansão pede ao Eterno que coloque sobre ele o Ruach, o Espírito. Sansão ora ao Eterno. O que o Eterno faz? Concede a Sansão o seu Ruach, o seu Espírito. Sansão coloca as mãos sobre a coluna que sustentava o templo. As duas colunas principais que sustentavam o templo. Ele então comete algo precioso. Ele dá a vida por amor do que era seu povo. Sansão tinha um povo para cuidar e para zelar. O Eterno o levantou como juiz. O Eterno o levantou como Elohim. Não Elohim para ser adorado, cultuado, mas Elohim porque ele era grande. Porque o Espírito de Hashem estava nele. Se lembra do nascimento de Sansão? O que o anjo diz para o pai de Sansão? E para a mãe de Sansão? Está lembrado disso? Diz que ele seria grande, que ele seria poderoso e que o Espírito do Eterno estaria sobre ele. E nas últimas horas de vida de Sansão, ele faz o sacrifício de redenção. E sabe por que foi sacrifício de redenção? Porque ele dá a vida para redimir Israel, redimir a sua tribo, redimir o seu povo. Esse termo redimir não está voltado à ideia de tirar os pecados do povo de Israel, mas fazer com que eles pudessem viver, ter vida. Pelo sacrifício. Sim, e eles não poderiam ser salvos. Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, ele manda salvação, ele manda salvadores. Só que esses salvadores que o Eterno manda, nada mais é do que uma extensão do poder do Criador. Não são salvadores autônomos, porque eles não têm poder fora deles. Eles não têm poder fora de si. Todos apresentam, todos esses poderes são achando que através dele. Sim. Um salvador humano é uma extensão do poder do Criador. É uma ferramenta do Criador. Sansão, naquele momento, foi uma ferramenta. Agora, a pergunta que eu faço a vocês aqui, a você que está me ouvindo, é: o Eterno aceitou ou não o sacrifício de Sansão? Aceitou. Porque se não tivesse aceitado, ele não teria dado o espírito sobre Sansão para derrubar aquele templo, para matar centenas e centenas de filisteus, que tinha como propósito a destruição de Israel. Sim. Sim, naquele momento foi feita a vontade de Hashem. A vontade do Eterno foi feita naquele momento. Observe que
você vai observar algumas pessoas morrendo, sendo mortas, para trazer libertação a outras pessoas. No próximo vídeo eu vou falar sobre a morte de Jonas. Alguns acreditam que Jonas não morreu. Mas Jonas, ele foi levantado. Ele foi erguido da morte. Saiu da morte. Esteve morto por 3 dias e 3 noites. E Jonas voltou à vida. Mas eu quero falar sobre o sacrifício de Jonas em um outro vídeo. Eu quero concluir o estudo sobre Sansão. O que podemos analisar entre o sacrifício de Sansão e o sacrifício de um justo para trazer redenção às pessoas? Qual o propósito do sacrifício de Sansão nesse contexto? Ele serviu como corban, como oferta. Ele se ofereceu. Ele foi voluntariamente uma oferta para livrar o povo, para salvar o povo. Naquele momento, Sansão foi o salvador das pessoas. Sansão fez igual um pai faz quando Sim. o pai sempre... Sim, Sansão fez igual o pai faz. Meu filho está falando aqui que Sansão fez da mesma forma como um pai faz com o seu filho. Seus filhos, sua esposa. Quando entra alguém ou alguém ameaça a vida da esposa e dos filhos, o pai faz de tudo para o salvar. E até, se possível, dar a vida dele para livrar os filhos e a esposa da morte. Sansão amou tanto o seu povo, que deu a vida pelo seu povo. Sansão não cometeu um suicídio. Sansão não cometeu uma besteira. Outro dia eu vi um programa de televisão, né? De não ter televisão em minha casa, mas eu ouvi pelo YouTube um programa de televisão evangélico dizendo que Sansão cometeu suicídio. A pessoa que disser uma barbaridade dessa não tem nenhum entendimento bíblico. Não tem noção de nada. Veja, quando Sansão faz aquele ato, ele morre por amor de muitos. Ele deu a vida pelos seus. Morreu pelos seus. Fez o sacrifício pelos seus. Aceitando o propósito que ele tinha. Sim, salvar o povo. E guardar o povo. E proteger o povo. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu quero fazer algumas perguntas. A morte de Sansão foi para redimir o pecado de Israel? Não. Porque o Eterno não aceita sacrifício expiatório humano. É tanto que antigamente e tinha que ser a morte, os pais queriam que matasse eles em vez do filho. E Deus não aceitava. O Eterno não aceitava, isso mesmo. Então veja só, o Eterno não aceita sacrifícios expiatórios humanos, mas aceita sacrifícios humanos. Ok? Mas que tipo de sacrifício humano o Eterno aceita? Aquele sacrifício que é você dar a vida por amor ao seu. Mas você não pode dar a sua vida porque alguém pecou, alguém errou, alguém cometeu um ato de pecado, então eu vou morrer por essa pessoa. Eu vou morrer no lugar dela. Não. A Torá é bem clara. Cada um morrerá pelo seu próprio ato, pela sua própria culpa. Os profetas são bem claros nisso. Todos os profetas vão dizer. Se você ler o livro dos profetas, Yeshayahu, Ezequiel e outros profetas, eles deixam claro. Cada um vai pagar pela sua culpa. Cada um vai pagar pelo seu erro. O Eterno não aceitou e nunca aceitaria que Sansão morresse pelo pecado de uma pessoa. Mas o Eterno aceitou que Sansão fosse um mártir. Desse sua vida para livrar o povo de Israel da morte. Ou você acha que todos os soldados que morreram na guerra morrem em vão? Todos os soldados morrem e dão a sua vida para salvar a nação. Para deixar que o povo pudesse viver. Eu vou trazer um exemplo aqui no Brasil. Um pequeno exemplo. Quantas guerras houve no Brasil? E os soldados foram para as guerras internas. Quantas guerras houve? Várias. E os soldados brasileiros morreram para quê? Para quê? Para proteger A nação. Para que o povo pudesse ser o que é hoje. Eu não me refiro a essa corrupção, o que existe no Brasil. Eu me refiro à nação brasileira. Ela só existe por causa dos soldados brasileiros. Que deram a sua vida. Ou deram a sua vida morrendo, ou deram a sua vida largando a sua vida civil para se dedicar a uma vida militar em favor dos outros. Os soldados de Israel era a mesma coisa. Eles iam para a guerra e morriam em favor dos outros. Eles cometiam suicídio? Lógico que não. Por que eles morriam? Para livrar o povo, a nação, da morte. Para que outras nações não atacassem e levassem as pessoas à morte.
Eles acreditavam. Sim. Então eu quero falar um pouco sobre o sacrifício de Yeshua. Yeshua morreu. Isso é fato. E qual o propósito da morte de Yeshua? Para o povo da morte. Mas quem foi livrado da morte? Observem bem que uma multidão de pessoas seguiam. Se não, quase toda a nação de Israel estava seguindo Yeshua. Eram multidões de pessoas. Os livros chamados Evangelhos vai deixar claro isso. De que ele morreu para que os outros pudessem viver. Ele morreu para que os discípulos pudessem viver. As orações de Yeshua vai deixar de forma bem clara. Ele diz que maior amor tem aquele que dá a vida pelo seu amigo. Aquele que dá a vida pelo seu próximo. Sim. Podemos comparar a morte de Yeshua com a morte de Sansão. Não podemos comparar Yeshua com Sansão. É uma coisa diferente. Mas podemos comparar a morte de Yeshua com a morte de Sansão. Sansão morre para trazer vida às pessoas. Para trazer redenção às pessoas. Yeshua morre no lugar de muitas pessoas. Porque o Império Romano iria destruir Israel caso Yeshua não fosse morto. Prova disso, você pode ver no ano 70, quando Roma invade Jerusalém por causa de uma rebelião de um suposto Messias que havia surgido naquela época, no ano 70. Então Roma invade Israel e destrói o povo de Israel. Muitas pessoas morrem. Toda vez que surgiu um pretenso rei, o Império Romano destruía essas pessoas. Quando Yeshua se levanta como rei, o que acontece? Acontece que muitos dentro de Israel, que não gostavam de Yeshua, estavam comunados com o Império Romano, essas pessoas começaram a passar informações. E o levante começou a crescer. Muitas pessoas começaram a seguir Yeshua. E a resposta para a rebelião de Roma, para a resposta de Roma para as rebeliões internas dentro de Israel eram severas, duras. E toda vez que surgia alguém pretenso a rei de Israel, o que Roma fazia? Matava milhares. Roma era um império impiedoso, terrível, poderoso. Para salvar esse povo, Yeshua morre no lugar deles. As orações de Yeshua deixam claro isso. Ele foi entregue em favor de muitos. Muitos dos que foram atrás de Yeshua, muitos do clero, ou seja, muitos do poder, do alto poder dentro de Israel, sabiam disso. Sabiam que eles deveriam entregar um por amor de muitos, em favor de muitos. Essa é a história. Bom, eu vou parar por aqui, porque o propósito é apenas fazer a comparação sobre a morte de Yeshua com a morte de Sansão. E o sacrifício de salvação feito por Sansão. Ok? Ao longo do tempo, eu vou estar postando outros estudos sobre a morte de Yeshua comparado a outros pontos das Sagradas Escrituras. Não vou concluir tudo nesse vídeo, porque o propósito é fazer depois um grande vídeo, um grande ensinamento, com 2 ou 3 horas, para que você possa assistir tudo de uma vez. Eu me despeço de você pedindo que você compartilhe esse vídeo. Pedindo também que você dê um like aí, um joinha no vídeo. Pedindo também que você se inscreva no meu canal. Ok? Shalom, que as bênçãos do Eterno sejam sobre sua vida. Shalom, la paz sea contigo, ahora y siempre.